Agora, Massa, a gente também não pode ignorar essa lista de 15 desfalques, né? 15 desfalques. Ainda os mais novos, né? Luciano e Ferreira, que se machucaram contra o Juventude. No banco de reservas tinha mais cadeira vaga do que jogador. É uma imagem impressionante do que é o reflexo do São Paulo esse ano. Mas aí esse 6-0 era de se esperar, como o Renan acabou de falar, que o São Paulo perdesse. Tem menos time do que esse Fluminense, está jogando pior. Mas 6-0 começa a levantar essas questões aqui, como a que o Marcelo Carvalho traz. Os jogadores combinaram a entrega. Você acha que dá pra gente bater nessa tecla ou é um absurdo falar isso? Isso é um absurdo, cara. O jogador quer passar a vergonha que passou. Que é isso, cara. O jogador quer o salário dele em dia, quer pegar a família dele, levar no shopping, levar para jantar, viver a vida social dele, mesmo que com restrições, porque é assim para um atleta de alto rendimento. Imagina que o jogador entre em campo para tomar de 6-0, 5-0, pelo amor de Deus, cara. Isso é. Eu entendo o torcedor fica magoado, fica chateado e acaba indo buscar explicação. Tem gente falando em bet, pelo amor de Deus, cara. Mas vamos lá. Eu não teria demitido o Zubeldia, não teria, não era o problema do São Paulo, não era o técnico, como não é o Crespo agora. Mandar o Crespo embora vai resolver o quê? O que muda? Né? Agora, acho também que ele é responsável pelo 6-0. Claro que é, como bem disse o Renan. Ora, se você sabe o time que vai enfrentar, se o time que está te enfrentando tem mais qualidade, você está com banco reduzido, você tem dificuldades, você faz um time num 3-6-1. A gente vai perder o jogo, mas vai perder de 2-0, de 1-0. Vamos fazer um gol na bola parada. Eu vou dobrar a lateral do lado direito, não vou deixar o Canóbio jogar, entendeu? Você tem que buscar alternativas. Não adianta você querer entrar em campo para jogar como o São Paulo, para ganhar do Fluminense e ficar em oitavo, pensar em Libertadores. Acho que aí tem responsabilidade do Crespo, sim, gente. Tem um pouquinho de cada um, mas a maior é realmente a responsabilidade dos dirigentes, do presidente Casares, do Rui Costa, do Muricy, que também nessa hora cadê, né? Muricy podia ir lá. Gente, quem foi para o Rio de Janeiro? Casares não foi, Belmonte não foi. Foi o Rui Costa, o Chapecó e também o Carlos, esqueci o sobrenome dele, que agora é o novo diretor lá do... Isso. Que é o Carlos Magno, exatamente, que é o novo cara do futebol. Então, assim, gente, não dá. O Crespo é o menor dos problemas. Ele é muito bom treinador, mas para mim o Zubeldia é melhor que ele. E não teria demitido o Zubeldia. O que a gente viu no período do Zubeldia, aquela pasmaceira, aquela coisa em campo, aquele time morto, travado, tinha a ver com a fritura que ele estava sofrendo. Agora, essa direção, ela se deu mal, porque o Zubeldia aguentava tudo e abraçava os cartolas. O Crespo não. Né? Nas palavras do Luiz Gustavo, por exemplo, a gente viu indignação, claro que vem de um jogador que, se não continuar a carreira, beleza, outro, você pega um menino desse da base, se ele fala um negócio desse, como é que fica? Então, ele, Luiz Gustavo, pode falar isso, tem propriedade para falar isso. Perfeito, Massa. Vou até mudar a enquete, então, já que todo mundo está concordando que não é o caso de demitir o treinador nesse momento, para um novo mandato da Leila no Palmeiras. Seria um golpe? Sim ou não? É o nosso assunto para daqui a pouquinho a cara da Alicia. Calma, Alicia. Vamos terminar São Paulo primeiro. O Eduardo Alessandro da Silva Santos mandou mais um aqui, falando que essa goleada não pode passar batido. Alguma coisa tem que acontecer. Até demissão de jogador. Bom, técnico acho que não dá para demitir. Já está acabando o ano. Demissão não dá também, né? Tem que ser já o planejamento para 2026. O que você enxerga nesse planejamento? O que o São Paulo deve fazer agora, Alice? Domi, infelizmente não dá para demitir presidente, não dá para demitir diretoria, né? Porque são eles que tomam as decisões e eles não vão pedir para sair. Claramente, o São Paulo está inclusive tentando fugir da sua torcida, né, indo jogar em Santos e tentando fazer de toda forma para que não haja protesto contra
o Casares. Então, a solução talvez mais eficaz fosse uma mudança mais profunda lá dentro. Isso não vai acontecer. Tomar uma medida qualquer só para dizer que reagiu à derrota, como demitir treinador, como normalmente se faz, não vai levar a nada, só vai atrasar o planejamento. Se a gente está falando no planejamento para 2026, e 2026 é amanhã, como bem lembrou o Renan, é 11 de janeiro que começa o campeonato, e já com um jogo dificílimo de um time que no Campeonato Brasileiro está invicto em casa, você vai atrasar muito você tirar um treinador que já está lá, já conhece os problemas, já conhece o elenco, conhece a base, tem uma noção do que dá para fazer com o que tem lá dentro. O problema é o dinheiro, porque assim, o Crespo está esperando contratações, é o que eu entendi da fala dele na coletiva. Disseram que para esse ano não tinha dinheiro. Para o ano que vem vai ter? Ou o São Paulo vai gastar melhor? Ou vai resolver se endividar, como falou o Massa? Vai resolver expandir essa dívida para tentar fazer alguma coisa e ter um elenco mais sólido para o ano que vem? Já tomou uma série de medidas em relação ao departamento médico, mas isso não é mágica, né? Você não faz lá uma parceria com o Einstein e no dia seguinte os jogadores estão todos curados. Tem algum outro problema, e tem um problema de scouting, né? Você está trazendo jogadores que fisicamente não estão bem, está descobrindo isso só depois que eles já estão lá. São muitos problemas, Domi. Então, assim, infelizmente não tem solução mágica. Assim como as soluções de Flamengo e Palmeiras não foram mágicas, os times não saíram de um meio de tabela e começaram a ganhar Libertadores no ano seguinte. Isso leva tempo, precisa ter paciência. O problema é que a torcida está olhando para essa direção e é difícil botar fé que são estes os caras que vão fazer essa mudança dura, difícil, que leva tempo, que precisa de uma qualidade de gestão mínima que a gente não está vendo. Então, não tem mágica, Domi, não tem mágica. É começar o planejamento o quanto antes e certamente contratar melhor. São Paulo vai ter que contratar, né? Não dá um time... Gente, duas vergonhas que times de São Paulo passaram esse ano em campos completamente diferentes. O Corinthians não ter camisa para enfrentar o Fluminense, porque as camisas brancas tinham acabadas, porque foram surrupiadas do estoque do Corinthians, e o São Paulo não ter jogadores suficientes para colocar no banco de reserva. Né? O São Paulo não ter 23 jogadores para relacionar. Não pode, gente. Um time profissional de futebol deste tamanho não pode acontecer essas coisas. Então vai ter que contratar, com que dinheiro não sei, mas não tem solução mágica. Quem está esperando que o 6-0 de repente vai virar uma chave, vamos demitir meia dúzia de pessoas e tudo vai... Não vai. Não vai. O problema não é pequeno e, portanto, ele não tem solução rápida. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Meus amigos, hoje a gente fez a transmissão na Rádio Barolo e a gente começou a ajustar, como eu tô aqui em Jundiaí, a gente começou a ajustar os equipamentos mais ou menos umas 8h15, 8h10, 8h15, na hora do aquecimento do São Paulo, na hora que os jogadores do São Paulo estavam aquecendo. E eu tô aqui na televisão, a gente está ajustando os equipamentos, e eu olho, começo a reparar no aquecimento do São Paulo, no aquecimento dos jogadores do São Paulo. E me chamou muito a atenção, porque eu nunca vi um aquecimento, jamais vi no futebol profissional, um aquecimento como eu vi hoje o aquecimento dos jogadores do São Paulo. Vocês chegaram a ver o aquecimento dos jogadores do São Paulo? As brincadeiras, as risadas, a má vontade. A impressão que eu tive foi que era um aquecimento para um churrasco. Eles iam para um churrasco. Quando começou o jogo e a gente percebeu o que estava acontecendo, depois do primeiro gol, daquele lance do pênalti do Alan Franco, que ele vai na bola daquele jeito esquisito, depois da dividida do Ferrarese no gol, depois naquele passe do Alan Franco que ele deu para trás ali pro Yang, que o menino chutou na trave. Quando terminou o primeiro tempo 3-0, eu falei na transmissão o seguinte: a gente sabe que o time do São Paulo é podre, a gente sabe que o time do São Paulo tem jogadores bizarros, a gente sabe que o time do São Paulo é ruim, a gente sabe que o time do São Paulo é fraco. Só que hoje, eu falei na transmissão,
tem alguma coisa muito errada acontecendo no Maracanã. Não é só ruindade. Não é só ruindade dos caras. Não é só o Fluminense jogando melhor. Não é só isso. O semblante dos jogadores do São Paulo estava de um jeito que eu, com 55 anos de torcedor, eu nunca vi o semblante dos jogadores do São Paulo como eu vi durante o primeiro tempo e também boa parte do segundo tempo. Eu fiquei tentando imaginar o que seria, o que poderia estar acontecendo. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, com toda a sinceridade do mundo. Eu não quero ser leviano aqui de ficar inventando suposições e teorias da conspiração. Mas a gente sabe, porque acompanha minimamente os bastidores do São Paulo, e sabe, inclusive falamos no vídeo de ontem, que a gestão do senhor Júlio Casares, o pior presidente da história do São Paulo, está se esvaindo, graças à incompetência dele. Com os jogadores, o Casares já é um motivo de revolta dos jogadores. Desde sempre, desde os atrasos de salário, desde as palhaçadas que ele faz, desde a péssima gestão, mas principalmente dos atrasos de salário, e a situação dele com os jogadores começou a se complicar muito quando ele veio dar aquela entrevista patética dizendo que o São Paulo estava diminuindo a dívida e devendo salário para jogador. Aquilo pegou muito mal. Já vinha mal, né? Ele já vinha sendo muito cobrado internamente pelos jogadores. Tudo que ele fala, as atrocidades que ele fala, as mentiras que ele conta, as bobagens que ele fala. E hoje, durante o jogo, a gente percebeu, eu comecei a desconfiar, porque ele não foi para o Rio de Janeiro de novo. O presidente do São Paulo não está indo mais aos jogos do São Paulo. Ele não foi em nenhum jogo na Vila Belmiro e não foi hoje para o Rio de Janeiro. Ele foi na Neoquímica Arena porque era a torcida única, provavelmente a torcida do Corinthians ia aplaudi-lo, né? Porque não ia xingá-lo, ia aplaudi-lo. Se eu fosse corintiano, eu gritaria "Fica Casares" se eu ouvisse na Neoquímica Arena. Pois bem, o São Paulo teve um comportamento no primeiro tempo suspeito. Eu vou dizer suspeito, tá, gente? No segundo tempo, tomando de 5-0, os jogadores do São Paulo estavam marcando a saída de bola do Fluminense e tomando contra-ataque para tomar o sexto, o quinto e o sexto gol. E aquilo começou a me incomodar de um jeito, porque a ruindade, a gente sabe como é, a gente entende, o São Paulo é podre, esses jogadores são podres. Quando acabou o jogo, veio a entrevista do Luiz Gustavo. Eu não sei se você chegou a ver. O Luiz Gustavo, vou resumir basicamente o que ele disse que acabou, que tem que chegar, as pessoas têm que assumir responsabilidades e aparecer para falar. Aparecer para assumir as responsabilidades, porque o São Paulo está destruído, a gente sabe. E aí eu entendi tudo o que aconteceu. O que está acontecendo, na verdade, no São Paulo. Meus amigos, é o fundo do poço. O São Paulo hoje foi decretada a morte do São Paulo. O São Paulo já respira por aparelhos na mão dessas pessoas há muito tempo. Mas hoje, o 6-0 e o Luiz Gustavo decretaram a morte oficial do São Paulo. O São Paulo morreu hoje. E eu gostaria muito de fazer um pedido para você, torcedor do São Paulo, porque a gente sabe que dentro da enorme torcida do São Paulo, a gente tem várias vertentes, a gente tem várias maneiras de olhar, e eu respeito todas elas. Mas você que está aqui, muito provavelmente a grande maioria que está aqui, sabe e acompanha o São Paulo, e sabe, mesmo que acompanhe minimamente, sabe o que acontece no São Paulo. Sabe todos os podres, sabe todos os absurdos, sabe toda a podridão que existe dentro do São Paulo Futebol Clube, e você sabe, eu sei que você sabe, quem são os verdadeiros culpados. E eu gostaria muito que a gente, nós, São Paulinos, os que têm um sentimento de verdade, né? Eu não estou falando que os que se vendem, eu não estou falando que o que se vende por pequenos privilégios ou grandes privilégios, eu não estou dizendo para o alienado, eu não tô falando aqui pro cara que diz que a culpa é minha porque eu criticava o Zubeldia, eu não vou, porque eu até comentei na rádio que eu até dei uma resposta para um cara que estava lá na rádio, que ele falou isso, né? Que eu criticava o Zubeldia. Eu acho que quem acompanha o trabalho da gente aqui sabe que desde 2020, quando o Diniz saiu,
Eu falo que o problema do São Paulo muitas vezes é treinador também, só que está muito longe de ser só o treinador. Não adianta nada você trocar o treinador e continuar toda a estrutura que está lá. E eu disse isso quando o Zubeldia saiu. O São Paulo pode trazer o treinador que for, não vai resolver nada, porque o Casares vai continuar como presidente, o Belmonte vai ser o diretor de futebol, os 260 conselheiros vão continuar os mesmos, a estrutura de poder vai continuar a mesma. Só que eu tomei uma decisão que eu não vou discutir com esse tipo de torcedor que acha que o São Paulo está nessa situação porque o Zubeldia foi mandado embora. Porque aí é uma incapacidade minha, tá, gente? Eu não tenho como explicar para essa pessoa que não é isso. Eu não tenho como explicar que a crítica ao Zubeldia era a mesma do Rogério Ceni, era a mesma do Diniz, era a mesma do Dorival e alguns. Não tem como explicar. Até porque a gente sabe que tem muita gente que fala isso porque quer aparecer, porque quer atenção, é o tal do carente, que quer que eu responda, que eu fale. Mas tem também as pessoas que têm uma dificuldade de compreensão, que aí eu não vou chamar de burro, mas tem uma dificuldade de compreensão. E eu, com 55 anos, eu nunca aprendi a desenhar, eu não sei desenhar. Então, só que eu gostaria que você, que tem uma visão, né, que sabe do que está acontecendo e está se sentindo tão humilhado, envergonhado quanto eu, que a gente não entrasse nessa discussão rasa com essa gente que acha que a culpa é do Luciano só, a culpa é do Crespo só, a culpa é do, sei lá, do Ferrarese só, ou do Zubeldia, que é o bom, e que... Porque essa discussão, quando a gente fica nesse nível de discussão raso, não resolve o problema e a gente não consegue apontar para os outros as verdadeiras razões do São Paulo estar no fundo do poço, que é a gestão do mesmo grupo de pessoas há 15 anos, que vem destruindo o clube, assassinando o clube, e hoje foi tirado o aparelho da tomada. O São Paulo morreu hoje. Meus amigos, o São Paulo vai ser rebaixado mais dia, menos dia. Eu estou muito preocupado e acho que o São Paulo tem grandes chances de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Porque nada vai mudar. A gente está em dezembro, o Campeonato Paulista começa em janeiro, nada vai mudar. O presidente, o covarde do presidente Júlio Casares, não vai renunciar. Ele já está muito preocupado com a eleição, quem que ele vai colocar no poder no lugar dele. Ele abandonou o São Paulo já há muito tempo. Ele, Belmonte, Muricy, esses caras abandonaram o São Paulo já há muito tempo. Ele vai continuar. Não vai ter lista de dispensa, porque o São Paulo tem contratos longos com determinados jogadores e não vai rescindir contrato porque não tem dinheiro para pagar. Então não tem lista de dispensa. Ninguém nessa gestão vai ter coragem, vai ter culhão para mandar jogador embora. Não vai. A gente não vai ter lista de dispensa. A gente não vai contratar. Nós não vamos contratar. Porque o clube foi destruído e não tem dinheiro. Essa mesma gente destruiu o clube e agora chora porque não tem dinheiro. O departamento médico não vai mudar, porque se mudar as pessoas que estão lá, vai melindrar os bastidores do São Paulo e a eleição está aí. Então esses caras que estão no poder, eles precisam articular com as pessoas que estão lá para conseguirem vencer a eleição no ano que vem. Então, não vai ter lista de dispensa, não vai contratar jogador. Os profissionais não vão mudar. Os dirigentes não vão mudar. O que te leva a acreditar que o São Paulo não vai ser rebaixado no Campeonato Paulista? O que te leva a acreditar que o São Paulo não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? Eu não vejo nada que me faça acreditar, que me faça ter um fio de esperança. Só que hoje, vamos procurar um lado bom dessa história toda? Vamos procurar um lado bom? Eu acho um jogador extremamente mediano, que já teve um momento bom anos atrás, que joga com a mesma intensidade que o futebol exigia 10 anos atrás, que é o Luiz Gustavo. Mas hoje, pela primeira vez em muitos anos, eu vi um jogador do São Paulo cuspir na cara de um dirigente podre, como o Luiz Gustavo fez hoje. A situação chegou a um ponto tão insuportável,
que precisou um jogador em fim de carreira, que muito provavelmente não vai mais renovar o contrato depois do que ele falou hoje, expor essa gente. O Rogério Ceni já tinha feito isso quando ele falou da questão da água da piscina, né? Vocês lembram? Mas aquilo era uma cobrança estrutural, era uma cobrança institucional que devia mudar. Tá satisfeito, Casares? Tá satisfeito com o que aconteceu? São Paulo perdeu por 6-0, mais um vexame. O senhor não estava presente no estádio do Maracanã. Quem foi que teve que falar foi o Rui Costa depois, que também é mais uma coletiva, sabe? Mais uma coletiva totalmente soberba, mais uma coletiva. Acho que Casares, Rui Costa, essa galera precisa um pouco mais trabalhar a sua comunicação com o Crespo, com o Luiz Gustavo. O Casares, cara, ele vai sumir de novo, ele vai se acovardar de novo, ele vai, de novo, não assumir as responsabilidades. E foi o que o Luiz Gustavo falou na coletiva, precisa assumir as responsabilidades, precisa vir a público e apontar os seus erros. Vocês já ouviram o Júlio Casares falar a palavra desculpa? O meia-culpa? O erramos? É sempre um veja bem, é sempre não é assim, é sempre o título lá de 2021, é sempre o título lá de 2023 e estamos indo para 2026. Hoje o São Paulo é um reflexo da sua diretoria, da sua gestão e do seu presidente Júlio Casares. Um presidente que não tem profissionalismo, é política. Hoje o São Paulo é um clube político, mas não é um clube profissional. E esse vexame aconteceu muito por conta do perfil dessa gestão, que perdeu até o respeito dos seus jogadores. Os jogadores não respeitam mais a gestão de Júlio Casares. Então, assim, eu não vejo um norte para 2026, tá? Eu não vejo uma virada de mesa. Hoje o presidente Júlio Casares é visto por muitos como o pior presidente da história e esse rótulo vai ser muito difícil de ser quebrado. Eu acho que tem uma oportunidade para você, Júlio Casares, caso você queira realmente ter o respeito do torcedor. O Yuri Romão, do Sport, presidente, ele tinha mandato até dezembro de 2026. Sabe o que ele fez? Ele renunciou. Ele falou, não terei competência para ficar nesse clube em 2026. A partir do dia 1º de janeiro eu estou fora. E aí, vocês se virem aí da forma que vocês querem. Acho que pode ser um bom caminho. O que você acha? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube? O técnico Hernan Crespo, ele tem chances de sair ou ser demitido? Bora trazer mais detalhes sobre isso, porque muita gente já começou a especular, até depois da coletiva, é mais uma coletiva, ele até falou um pouquinho na coletiva sobre isso, só que eu reitero a informação que a gente já vem falando há um bom tempo. O Crespo, ele fica no São Paulo. O Crespo, ele entende que para a próxima temporada ele pode fazer as coisas melhorarem com o departamento médico, com contratações, com diversos outros fatores que ele tem pedido internamente. Então, mesmo depois desse 6-0, mesmo em caso de mais 2 derrotas, mesmo se as coisas não aconteçam em 2025 da forma que ele espera, por exemplo, com uma vaga para a Libertadores, o Crespo ele não trabalhou com a hipótese de sair em 2026 ou para a pré-temporada de 2026. Eu reitero a informação que a gente apurou com exclusividade, que a gente tem falado há um bom tempo. O Crespo vai pagar para ver. Ele vai ficar, vai fazer a pré-temporada, só que aí, por exemplo, no 3º, no 4º mês, ele viu que as coisas acabaram não andando, aí pode ser o momento dele chegar e falar, ó, obrigado por tudo, valeu, não tem como. O Crespo, ele tem um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelo São Paulo. Ele entende que ele pode ajudar nesse processo de reestruturação. E ele entende que é muito uma questão de sentimento. Eu falei para vocês, quando o Crespo foi contratado, que ele voltou, aceitando ganhar menos do que ele receberia no Grêmio e no Botafogo, que fizeram propostas, ele topou várias situações para o São Paulo para poder ajudar o clube neste momento. E isso prova o quanto a gente tem que ter respeito e admiração pelo Crespo, porque ele se tornou um de nós. Só que as coisas vão precisar acontecer de uma maneira diferente para o ano que vem. A comissão técnica quer coisas diferentes, jogadores querem coisas diferentes. A gestão precisa acordar. Se não vai acontecer uma meia-culpa de falar erramos e vamos todo mundo embora e ver uma nova administração, que as coisas possam ser diferentes. Entenderem que esses 5 anos que eles tanto falam de boa gestão, se vangloriam, foi uma verdadeira, desculpa a palavra, porcaria. Foi uma merda a gestão de 5 anos, mesmo com títulos.
Os títulos que vieram em 2023, em 2021, em 2024, vieram apesar dessa gestão e não por conta dela. Então, se não acontecerem mudanças disruptivas para 2026, drásticas, acho bem complicado do técnico Hernan Crespo ficar para a próxima temporada. Aliás, ele fica, mas se ele vai terminar o ano, aí já é uma outra história. Vai fazer pré-temporada, vai começar no clube, vai iniciar o Paulista. Só que aí vai depender muito, né, das outras situações, se de fato ele vai conseguir ter esse retorno. Beleza? Para a gente fechar o vídeo de hoje, Luiz Gustavo tem chances de sair no São Paulo depois disso? Haverá uma reunião hoje, tá? Com os principais dirigentes do São Paulo com o Luiz Gustavo. Vou contar alguns bastidores ali. Essa fala do Luiz Gustavo, ela foi pega de surpresa por alguns dirigentes do clube. Só que, e aí a gente conversa com alguns jogadores, ele já vem com esse descontentamento há um bom tempo. Contei com vocês com exclusividade que o elenco estava muito insatisfeito e foi cobrar a diretoria por conta das lesões do DM, porque eles também estranharam que são muitas lesões. A questão dos salários atrasados, dos direitos de imagem, que há um incômodo pelo não pagamento, mas que eles não entendiam que isso estava impactando dentro de campo, mas que, óbvio, existia um incômodo com essa falta de pagamentos. E tudo isso vem acontecendo, há uma insatisfação com o que tem se projetado dentro do São Paulo, o que a gestão tem feito perante aos jogadores e diretoria, e a diretoria viu como surpresa essa declaração do Luiz Gustavo. Então eles querem conversar com o Luiz Gustavo para entender de fato o que estaria faltando por parte deles para que eles possam entrar em consenso. Conversei com duas pessoas importantes da alta cúpula do São Paulo, me afirmaram que a chance de afastamento do Luiz Gustavo é zero, que eles vão somente entender de fato para tentar, né, se há um elo quebrado, se as coisas não estão acontecendo, eles, em tese, vão tentar uma conexão, mas que uma saída do Luiz Gustavo não estaria atrelada a isso. Agora, se o Luiz Gustavo vai permanecer para a próxima temporada, isso é uma outra história, mas um afastamento neste momento me cravaram que não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Beleza? O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.